Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. Hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês a respeito do tema cobiça, aonde o adultério começa. O Senhor Jesus, em uma passagem muito conhecida de todos nós, no Sermão do Monte, ele traz uma mensagem que todos nós conhecemos, que ele diz assim, no capítulo 5 de Mateus, versículo 28. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E todos nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele não quer somente que nós venhamos ligar para aquilo que nós estamos praticando, para aquilo que as pessoas estão vendo, mas Ele também quer que nós venhamos vigiar naquilo que nós pensamos. E logo em seguida, Ele diz assim, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Muitas das vezes podem interpretar, de maneira assim, então quer dizer que eu tenho que arrancar meu olho, eu tenho que arrancar meu braço. Não é isso, mas quer dizer assim, olha, o que está me fazendo pecar é pensar. O meu pensamento está me levando a pensar em coisas que não edificam. Eu estou tendo atração por outras pessoas porque eu estou pensando em pessoas que não era para mim estar pensando. Então eu preciso me libertar disso. O que está me fazendo pecar? Será que é a minha boca, através dela, eu tenho falado, eu tenho proferido coisas que não me edificam, coisas que me afastam da presença de Deus? Então eu preciso vigiar nisso. A cobiça é o desejo ardente de querermos algo, é o desejo de querermos alguma coisa. Muitas vezes a pessoa ela não vigia, ela acaba dando legalidade para que o inimigo venha atuar dentro do seu relacionamento. A gente imagina assim, que uma pessoa traiu porque ela foi fraca. Mas antes da pessoa adulterar, ela já planejava aquilo dentro dela. Ninguém acorda de manhã e diz, eu acho que hoje eu vou trair. Ninguém acorda. E muitas vezes vem como uma coisa muito sutil. É uma conversa, é uma troca de mensagem, é uma troca de presente. E aquilo ali vai só alimentando, quando vê, acaba acontecendo o adultério. E é interessante que lá em Tiago também fala a respeito da cobiça, a respeito das tentações. Lá no capítulo 1 de Tiago, no versículo 12, diz exatamente assim, a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser tentado, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E é interessante que tanto a provação quanto a tentação, ela vem para que a gente venha colocar a nossa fé em ação. Ela vem muitas vezes para
ver como está a nossa fé em Deus. Porém, a aprovação, ela muitas vezes é permitida por Deus. Ela vem para que através dela a gente se fortaleça. Já a tentação, ela vem de origem satânica, porque é o inimigo nos tentando, assim como ele tentou Jesus, para que a gente venha dar legalidade a ele e venha cometer o pecado. Enquanto a aprovação, ela vem para nos produzir a perseverança, ela vem para que depois a gente ter sido provado, a gente venha a ser aprovado. Já a tentação, ela vem para que a gente se afaste da presença de Deus. E a gente precisa vigiar, porque o Senhor Jesus, ele também foi tentado. Ele foi tentado e ele sabe o que é ser tentado. E nós precisamos vigiar para que nós venhamos ter vitória sobre nossas tentações. E não se engane, minha irmã. O inimigo sabe muito bem aonde ele te tenta. Ele sabe muito bem aonde é a sua fraqueza. E se você não vigiar, se você der legalidade, você acaba caindo. Não pense que só faz coisas erradas aqueles que estão longe da presença de Deus. Porque se a gente estiver na presença de Deus e a gente não vigiar, a gente cai. A própria palavra de Deus fala: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Não pense porque você está de pé que você não pode cair. Não pensa que se você ficar trocando mensagens com esse homem, você troca presente, troca elogios, fica abrindo o seu coração para ele, não pense que você não vai cair na tentação. Aqui, como é um grupo onde muitas mulheres têm lutado pela volta do seu esposo, têm lutado pela restauração do seu casamento. O seu esposo, talvez ele tenha te traído, não foi porque ele era uma pessoa ruim. Talvez ele estivesse longe do caminho do Senhor, ou talvez ele não vigiou e ele caiu na tentação. Não pense porque você não caiu, você é melhor do que ele. Você também pode cair sim na tentação se você não vigiar. Todos nós, infelizmente, enquanto estivermos nesse mundo pecaminoso, vamos estar sujeitos a tentações, infelizmente. Porém, nós precisamos vigiar e não achar que foi Deus que está me fazendo isso, como a própria palavra de Deus fala. A gente é tentado pela nossa própria cobiça. Muitas vezes é o desejo, sabe? Muitas vezes é a reclamação de dentro do relacionamento, de estar sempre xingando o esposo, sempre fazendo coisas erradas. O inimigo, ele começa a sondar a sua vida e ele começa a ver o que você mais tem desejado. Ela tem desejado estar com um homem melhor. Ela tem desejado se separar e ter uma outra pessoa. Ou às vezes, não é nem o desejo de se separar e de ter um outro homem dentro de casa, mas muitas vezes você olha para um outro homem e você diz assim: poxa, como eu queria que meu marido fosse assim. E aí você começa a desejar aquilo. E o inimigo, sabendo do que você está desejando, ele faz o quê? Ele começa a colocar oportunidades. Ele começa a colocar pessoas na sua vida, te fazendo pensar: nossa, será que de repente eu fazer isso? O que será que vai acontecer, né? Aí você já começa a gerar aquilo ali dentro de você. Você, todos nós precisamos ser vigilantes, precisamos estar atentos, porque o inimigo ele está aí e o que ele mais quer é destruir você, a nossa casa. Não pense que
Só porque você não está fazendo alguma coisa, não significa que você não está errada. Porque muitas vezes a gente pensa, mas só pensar não tem nada a ver. Eu não estou cometendo nada, eu ando toda coberta, não mostro o meu corpo. Imagina que eu estou adulterando, imagina que eu estou fazendo alguma coisa errada. Só que nós temos que vigiar o nosso pensamento, vigiar o nosso coração, vigiar aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos estar vigilantes. E essa é a mensagem que eu quero que você venha guardar no seu coração. Vigia, minha irmã. É interessante que ele diz assim, no versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí a gente fica pensando, nossa, será que eu vou pecar e aí Deus vai me matar? Não é isso. Mas é a morte espiritual. Você já pensou, você está nesse mundo, mas você está morta espiritualmente? E é essa que é a morte, porque o pecado, ele só tem isso a oferecer, a morte. A morte espiritual é nos afastar do Senhor. Por isso que muitas vezes quando a pessoa ela cai em pecado, cai em adultério, é como se ela tivesse morrido. Ela se sente fraca espiritualmente, ela acaba que ela não consegue orar mais, ela não consegue falar para o seu cônjuge aquilo que ela fez, ela fica uma pessoa perturbada, você vê que o semblante da pessoa cai, você vê que a vida da pessoa vira um verdadeiro inferno. Tudo porque aquela pessoa ali, ela começou a desejar coisas, deu legalidade para o inimigo e acabou acontecendo o que aconteceu. Por isso, minha irmã, que nós venhamos vigiar aquilo que nós estamos falando, porque muitas vezes aquilo que nós estamos falando está sendo como se a gente estivesse dando pista para o inimigo. Olha, é aqui que você pode agir na minha vida, viu? Aqui que você pode estar atuando, tá? Porque é nessas coisas aqui que tá ficando insatisfeita na minha vida. Muitas vezes não é nem na questão do adultério, mas muitas vezes ele coloca outros tipos de pensamentos na sua cabeça, e aí você começa como diz o ditado, começa a dar corda para aquilo ali. E aí você não vigia, quando você vê, você diz, meu Deus, o que eu fiz? Porque é assim, minha irmã, o inimigo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar. Ele está rugindo como um leão. Como? Porque ele não é. Porque o leão da tribo de Judá é Jesus. E se nós estivermos vigilantes, estivermos ali com o Senhor na nossa vida, estivermos, Senhor, não me deixa cair em tentação, mas me livra de todo o mal. Não me deixa desanimar, não me deixa se desviar dos teus caminhos. Em oração, em constante oração. O inimigo ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Porém, se a gente não estiver vigilante, nós vamos cair sim. Porque a gente pensa assim, mas eu não preciso ficar vigiando não, imagina, eu tenho um caráter, eu tenho uma índole, imagina, eu não sou esse tipo de pessoa. Não, minha irmã, não pensa dessa forma não. Não pensa, porque o inimigo ele não escolhe pessoas. E quanto mais a gente der legalidade, quanto mais a gente começa a ter comportamentos, que começa a dar indícios, que vamos ter uma enorme porta para o inimigo entrar, mais ele vai querer atuar na nossa vida. Então, minha irmã, vigia. Veja se na sua vida você não está dando brecha. Veja se você não está dando legalidade para que o inimigo atue na sua vida e te impeça, não de receber a bênção do Senhor, mas principalmente te impeça de ter a salvação, a vida eterna. Porque como Tiago ele diz que a provação ela produz a perseverança. E ele diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida.
Então, minha irmã, se de repente você não deixe que essa provação venha virar uma tentação e você acabe fazendo coisas que não deveria porque não vigiou. Amém? Eu espero que Deus tenha falado grandemente ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus venha te orientar, que Deus venha te livrar e que você venha estar com a tua vida no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, e que você não venha dar legalidade ao inimigo, mas que você venha suportar as tentações, as provações, venha perseverar, ficar firme, porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que aquilo que o inimigo te oferece, que muitas vezes parece ser tão bom assim, mas que no final é amargoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.